É possível para um pregador hoje ele ser totalmente fiel ao texto e ainda assim conseguir ser contemporâneo, falando dos dias de hoje, inclusive na questão cultural? Porque, por exemplo, a gente vê um tipo de pregação aqui, você vai para a África, é outro tipo de pregação, você vai para a Ásia, é outro tipo de pregação. Então, como se manter fiel ao texto e ainda assim manter a cultura? Esse é um debate complicado e fascinante ao mesmo tempo, né? Onde que começa a cultura e termina o cristianismo, onde que começa o cristianismo e termina a cultura. Eu creio que é possível, sim. E eu pego muitos alunos que me pedem ajuda, a gente tem um canal muito aberto, né? Os meus alunos têm o meu WhatsApp, falam comigo pelo WhatsApp. Fala, professor, me ajuda, eu tô querendo pregar no texto tal, coisa e tal. Qual é a sua ideia? E aí o que eu percebo, vou tentar ser didático aqui. O que eu percebo é que eles tocam muito pouco no contexto e partem para a aplicação. E não esqueci qual é o foco da pergunta, né? Como ser um pregador fiel ao texto e ainda assim a palavra é sua, pode falar ser contemporâneo, se adequar à cultura que você está pregando sem perder a sua fidelidade ao texto. Quando você mal encosta no contexto histórico e já quer aplicar, você tem grandes chances de não lograr êxito nessa tarefa. Você pega um texto e aplica, pega um texto e aplica, pega um texto e aplica. Ah, e lê o versículo tal. Por que nos dias de hoje? Por que esse texto para nós? Calma. Antes de fazer as aplicações, você precisa se aprofundar. Eu uso com os meus alunos a explicação de você precisa sujar os dedos dos pés no contexto. Você tem que passar um tempo no contexto, você tem que pisar, você tem que tirar o sapato, você tem que afundar o dedo naquela lama do contexto. Lama não no sentido pejorativo, né? Você tem que sujar os pés no barro do contexto. Porque os princípios bíblicos, eles são eternos, fundamentais e imutáveis. Mas a aplicação desses versículos varia de acordo com o contexto, né? Então, para eu saber aplicar o meu texto corretamente a cada cultura, a cada povo, a cada dinâmica, até o jeito de me portar, até o jeito de me falar, palavras que eu tenho que selecionar muito bem, eu tenho que primeiro entender o que aconteceu dentro do contexto original. Se eu entendo qual era o princípio envolvido, se eu entendo qual era o mandamento envolvido, se eu entendo qual era a ocasião da carta, a ocasião do livro, a ocasião que levou o profeta ou o apóstolo a escrever o que ele escreveu, então eu não vou ver simplesmente a aplicação. Eu vou ver o princípio por trás da aplicação. E uma vez que eu entendi o princípio, eu tenho agora a capacidade de aplicá-lo da melhor maneira para a cultura que eu estou falando, para a cultura que eu estou pregando. Vou dar um exemplo bacana sobre isso. Se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo estava corrigindo a carta aos Coríntios é singular, né? Porque é problema atrás de problema. Mas em 1 Coríntios 8 ele vê que existiam dois tipos de crentes na igreja de Corinto, os fortes e os fracos. E essa definição é ele mesmo que dá. Ele chama uns de fortes, outros de fracos. E ele vê que os crentes fortes iam até o açougue, iam até o mercado e compravam carne, né? Me vê conjecturando, né? Vê 1 quilo de picanha aí que eu vou fazer um churrasco na minha casa hoje. E o cara saía do mercado com a carne, ia para casa dele, acendia a churrasqueira e fazia um churrasco. O crente fraco via aquilo e escandalizava. Meu Deus, ele está comprando carne e está comendo carne. Por quê? Porque a carne do açougue vinha do templo pagão. Vinha dos sacrifícios aos ídolos. E o crente mais fraco, que o texto não aprofunda muito, mas poderia ser ou um novo convertido, ou poderia ser um cara que passou muito tempo dentro do paganismo e ainda não conseguia separar muito bem as coisas, ainda estava naquela fase mais imatura. Ele se escandalizava. Meu Deus, o pastor Diogo comprando carne ali. Gente, estou escandalizado. O apóstolo Paulo fala assim, olha, você que está comprando a carne, você é um crente forte, porque você entende que o ídolo não é nada, o falso Deus não é nada, não pode nada, é um ídolo e beleza. Mas você que é forte, você vai abrir mão do seu direito de comer carne, pelo menos em público. Por quê, Júlio? Porque comer carne é pecado? Não. Para não escandalizar o fraco. E aí vem o princípio, a liberdade cristã é limitada pelo amor. O amor que eu sinto ao meu próximo me faz abrir mão dos meus direitos.
Não porque seja um pecado, mas porque eu não quero servir de tropeço para ele. E o fraco tem que amadurecer, tem que crescer na fé para que pare de se escandalizar.